Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal. Telefonia fixa, fibra ótica amplia a liderança na oferta de serviço. Que surpresa, hein? Fibra ótica amplia a liderança na oferta de serviço. E a telefonia fixa cada vez mais próxima do seu desaparecimento. Olha que coisa maravilhosa. Dados divulgados pela Anatel mostram que o mês de junho terminou com 26,2 milhões de linhas ativas do serviço de telefonia fixa. A fibra continua como a tecnologia mais utilizada para acessar este serviço, sendo responsável por 12,1 milhões de clientes, né, desses 26,2, 12,1 milhões já são atendidos via fibra ótica, né? O cabo metálico de infraestrutura que alcança quase totalidade do território nacional ficou na frente da fibra ótica na oferta de serviços até junho de 22. Já em junho deste ano, havia apenas 9,1 milhão de clientes de telefonia fixa atendidos com redes de cobre, uma queda aí de 20%. No consolidado das tecnologias, quando se compara com junho de 22, a diferença em 12 meses na telefonia fixa foi de 6% a menos de linhas ativas. Quando se observa a queda de assinantes do serviço entre os meses de maio e junho, nota-se uma diferença mensal de 0,7 a menos de clientes do serviço. São dados divulgados pela Anatel e que mostram o desuso, né, da telefonia fixa e a substituição dos remanescentes pelo acesso à fibra ótica, né? Essa é a tendência que a gente está vendo. Os dados da Anatel mostram que a operadora Claro é líder na oferta de serviço de telefonia fixa no Brasil, com 7,6 milhões de clientes. A segunda empresa é a Oi, com 7,3 milhões, quase empatado. Em terceiro lugar, a Vivo, com 6,8 milhões de linhas ativas. Apenas na fibra ótica, a Oi manteve a liderança na oferta de serviço, com 3,8 milhões de clientes. A segunda é a Claro, com 3 milhões de clientes. Em terceiro lugar está a Vivo, com 2,3 milhões. Isso, gente que está usando fibra ótica para substituição da telefonia fixa, entendeu? Esses números é o número de fibra ótica em substituição à telefonia fixa. Então, a Oi é líder nesse segmento, com 3,8 milhões de clientes. Claro, com 3 milhões de clientes. E Vivo, com 2,3 milhões de linhas ativas do serviço. Dados divulgados para a Anatel mostram que essas operadoras seguem detendo a maior parcela do mercado, sendo responsáveis por 53% do total de linhas ativas. A virada das autorizadas, que historicamente sempre estiveram atrás das concessionárias de serviço, aconteceu em dezembro de 21, ou seja, há 2 anos que aquelas tomaram a liderança da oferta de serviço. Bom, estamos dizendo isso porque nós estamos também vivendo um momento onde a gente está vivendo aí uma busca, né, entre as operadoras de diálogo com Anatel e TCU, para que haja um consenso parcial com as teles. Temos aí aquele cenário da arbitragem versus a necessidade de migração ou não do regime de concessão para autorização. A Vivo pediu para haver uma suspensão momentânea da arbitragem para ver se consegue chegar a um acordo com a Anatel e TCU. A Claro fez o mesmo e a Oi também. No caso da Oi, o pedido que a Oi está fazendo junto à arbitragem é de 52, 53 bilhões de reais em favor de si mesma, né, contra o governo. E é isso que a gente vai ver, porque o TCU, por exemplo, refez os cálculos do que acha que deva ser o pagamento da Oi para com a Anatel e o TCU, chegando aí a 20 bilhões. Antigamente era 12,2 e agora chegou a 20 bilhões,2 mais ou menos. Então, vamos aguardar, vamos acompanhar. Essa questão é sensível, eu diria que é o divisor de águas do futuro da Oi. Essa questão relacionada a essa definição sobre a arbitragem versus a concessão, migração, né, da concessão para autorização. É um dado que a gente precisa ter aí no radar. Olha, 4 ações subiram mais de 20%
e 4 ações caíram mais de 10%. São as maiores altas e baixas do Ibovespa em julho. A renda variável é isso, é uma gangorra. Algumas sobem, outras descem. Essa volatilidade explica essas variações. Julho, a gente fechou com uma bolsa próxima aí dos 122 mil pontos. A alta de commodities, a expectativa de queda de juros guiaram esse movimento aí da bolsa nesses últimos dias de julho. As maiores altas do mês foram a Cash 3, a Melius, que subiu 27%. Né? Depois dela, a gente teve a Prio, com 23%, a 3R Petroleum, com 19%, e na sequência, nós tivemos aí o Carrefour com 22,5% de alta. Foram as empresas que mais subiram. Depois do Carrefour, MRV com 20%. MRV com 20% no mês de julho, certo? Do ponto de vista de baixa, o que é que a gente teve? Gol e Azul caíram 26,8%. A Gol, 19% a Azul. Duas empresas que se destacaram na ponta da queda. Vem aí depois CVC com 15% de queda, Local Web 13,7% de queda, Braskem 8,8%, quase 9% de queda no mês de julho. São as empresas que mais caíram. Então, esteja atento, estude as empresas, entenda o comportamento do mercado, entenda que o mercado é feito de altas e baixas e que isso explica, né, essa volatilidade, isso explica essas oscilações, ok? E você precisa saber como se comportar neste mercado. Quer a nossa ajuda? Assine a seleção de empresas. Quer a nossa ajuda? Venha fazer parte do nosso programa de mentoria. A seleção de empresas de agosto já foi divulgada. Então, procure aí ver o seu e-mail, se você é assinante, ou acessando via Eduz, no Tror, o nosso relatório de agosto. Estamos já trabalhando no de setembro, certo? E se você não é assinante, venha assinar agora, porque a gente vai montar a estratégia para o segundo semestre. Olha, os limites de parcelas sem juros no cartão de crédito, entenda a disputa que está opondo nesse momento bancos e o varejo. O governo está aí discutindo essa questão dos juros do rotativo do cartão de crédito, que é um negócio criminoso, viu? Esse rotativo do cartão de crédito é uma bandidagem sem fim, juros aí acima de 400%, quase 440%, isso é coisa de marginal, isso é coisa de bandido, não tem um cristão que possa defender isso com um mínimo de vergonha na cara, entendeu? Não há um ser humano decente que possa defender 430% de juros de forma digna na frente de quem quer que seja. Isso é impossível. Então, os bancos rejeitam a possibilidade de tabelamento ou teto para as taxas dos juros, dizem que a construção de uma saída passa por algum tipo de restrição, as compras parceladas sem juros. Isso está levando eles a um confronto com as lojas de varejo, estão em lados opostos nessa discussão, e os dados que a gente pode destacar é que a gente está com um rotativo do cartão de crédito de 437% ao ano. Isso é coisa de marginal, isso é coisa de bandido, de criminoso. Empresa que cobra 437% de juros, os seus gestores deveriam todos estar na cadeia. Esse é meu ponto de vista. Todos eles deviam estar na cadeia, que são bandidos, são criminosos. Alguém que dá uma facada no cidadão e lhe rouba 437% de juros no ano, isso é coisa de bandido, isso é coisa de marginal. Não existe um país no mundo com uma taxa de juros desse tipo para rotativo de cartão de crédito. Isso não existe. Você pode pegar o país mais vagabundo do mundo, aquele país mais mequetrefe, não existe isso. Só no Brasil que existe uma patifaria dessa. Desculpe a revolta, mas isso é de realmente irritar esse comportamento que temos aqui no Brasil. Essa é uma discussão que precisa ser tratada. A FEBRABAN sempre diz que não se pode adotar medidas artificiais que
o rotativo possui um forte subsídio cruzado. E aí eles começam sabe aquele Rolando Lero? Que eles começam a falar e dar aquela enrolada, aquela ensaboada. Olha, isso é uma coisa vergonhosa. Isso é uma coisa vergonhosa, precisa ter um fim. Precisa ter um fim, entendeu? Nas negociações que estão rodando aí entre o governo e o Congresso, os representantes do comércio têm repetido que o cartão de crédito responde por nada menos que 80% da concessão de recursos livres a pessoas físicas no país e que, portanto, é fundamental ao setor e à atividade econômica. É um tipo de crédito que mexe com o dia a dia das pessoas e do varejo. E esse Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Segundo ele, limitar o parcelado sem juros pode fazer com que o tiro saia pela culatra. Reduzir o número de parcelas pode afetar a capacidade de pagamento. Não é que não se deva olhar para o parcelado, mas o cerne da questão é a taxa do rotativo, que hoje é estupidamente elevada. É isso mesmo, é estupidamente elevada, é coisa de bandido, é isso que a gente tem que repetir todo dia. O economista diz que a regulamentação do cheque especial é um bom exemplo a ser seguido. No fim de 2019, uma resolução do Conselho Monetário Nacional definiu que as instituições financeiras não poderiam cobrar mais do que 8% ao mês, limitando em 151% ao ano dos clientes. É isso que tem que haver em relação ao cartão de crédito, entendeu? O rotativo. É a mesma coisa, tem que dar uma pancada na cabeça desses bancos e com muita satisfação e alegria para que o país entre numa nova época. A mudança passou a valer em janeiro de 2020 e permitiu uma redução de 10,4 bilhões no pagamento de juros naquele ano, segundo dados do Banco Central. O varejo conta com o apoio do IDEC, que apesar de reconhecer as particularidades do mercado de cartões, como a questão do parcelado sem juros, ainda assim vê como necessária a fixação de um teto para a taxa do rotativo. O Instituto defende que o limite seja definido de acordo com a faixa de renda do consumidor, ou seja, quem tem renda menor paga um juros também menor em relação aos que possuem mais recursos financeiros. A proposta já foi levada ao deputado Alencar Santana. Eu espero que isso prospere, eu espero que o Senado, a Câmara de Deputados priorize isso, mas eu vejo que é boa essa ideia de fatiar conforme a renda das pessoas, os juros, mas que temos que fixar aqui num limite de 150%, igual ao que foi aplicado pelo Conselho Monetário Nacional com relação ao cheque especial. Eu acho que isso é o parâmetro para a definição deste assunto. Esse é o meu entendimento. E é preciso que os nossos congressistas deem agilidade a isso. Essa é uma pauta que não pode esperar mais. Essa é uma pauta que não pode esperar mais. Pelo bem do Brasil, da sociedade brasileira, isso precisa ser resolvido. E torcemos para que seja resolvido com rapidez, com dinâmica, com velocidade. Se você já é assinante da Seleção de Empresas, meus parabéns. Você deve estar colhendo excelentes resultados com a nossa Seleção de Empresas. Se você é participante do nosso programa de mentoria, parabéns também. Você está colhendo excelentes resultados. Agora, se você ainda não faz parte nem do nosso programa de mentoria, nem da Seleção de Empresas, a hora é agora. Venha fazer parte dos 2 produtos que aqui nós oferecemos. Bom, para finalizarmos esse vídeo, nós fazemos aqui uma reflexão. Muita gente ainda me pergunta sobre Oi. Você ainda fala de Oi? Claro, é um estudo de caso. A gente vai acompanhar Oi até o seu desfecho final, que nós vamos chamar de desfecho final. Nós não sabemos ainda. Pode ser a falência da empresa, pode ser uma irrelevância, mas pode também ser um novo momento. De toda sorte, o que nós procuramos aqui deixar muito claro é a nossa contrariedade do ponto de vista deste caminhar da empresa. A empresa nos induziu a erro. Ela nos disse que estaria saindo da recuperação judicial e retornou à recuperação judicial. Ela não deixou claro em momento algum que isso iria acontecer. As justificativas para essa mudança de atitude são injustificáveis, não colam, não enganam criança de 7, 8 anos, não conseguem enganar a criança de 7, 8 anos. Do outro lado, a gente vê que todo um planejamento que foi confirmado ao longo de trimestre após trimestre foi jogado na lata do lixo. Foi jogado na lata do lixo, metas que eram para acontecer em 2025 estão a perder de vista.
Nós tínhamos como meta, que fazia parte das nossas análises, chegar a 2025 com 8 milhões de clientes conectados, 34 milhões de casas passadas pela Vital. Vital essa que estaria investindo entre 25 e 30 bilhões de reais até 2025 para a expansão dos seus negócios. Tudo isso meio que foi descartado, tudo isso foi desconsiderado e tudo isso prejudica a nossa análise, prejudica, obviamente, as nossas expectativas. E é isso que a gente diz, né? Então, procuramos aqui manifestar nossa opinião com absoluta tranquilidade, entendendo que fomos levados a erro por conta da gestão da empresa. A gestão da empresa induziu seus investidores a erro. É isso que a gente entende. Falamos recentemente que a Ferro, que é a antiga Portugal Telecom, que já teve entre 5% e 7% de ações da Oi, reduziu a sua participação para 0,18%. Isso diz muito sobre o grau de insatisfação de alguns investidores com relação à empresa. Não somos os únicos insatisfeitos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.